Oi, gente. Então vamos lá, peguem os seus cadernos, peguem suas apostilas e vamos corrigir aquelas questões que foram dadas na primeira aula de aprofundamento da área com a professora Dani e comigo, né? Mas eu não expliquei, então eu vou tentar fazer, acho que vai dar 3 ou 4 vídeos, mas eu vou tentar fazer o mais curto possível, o mais rápido possível, para que vocês não enjoem, né? E que vocês consigam aprender de forma mais sintética aquilo que foi passado nas aulas, que vocês só fizeram exercícios, que a gente não teve, na verdade, uma correção, tá? Então a gente vai começar com a introdução à cartografia. Quero lembrar, se tiver algum barulho no meio do vídeo, é meu gato tentando abrir a porta do escritório, tá? Não se assustem. Então a gente vai começar com a introdução à cartografia, que é eu vou seguir as perguntas que eu dei para vocês, tá? Que eu mandei para Dani, eu vou seguir direitinho e no roteirinho e vou colocar coisas a mais que não estavam naquela slide que a Dani passou para vocês e que não estavam na apostila, que são coisas que eu explico na sala de aula, tá? Então o ideal é que vocês tenham o material em mãos para vocês anotarem essas coisas a mais e eu vou também ao longo do vídeo tentar mostrar para vocês exemplos do que eu vou estar falando, né? Do que eu tô falando ali. Ah, o tipo de mapa tal é assim assado. Aí eu vou mostrar para vocês aqui no Atlas, né? Que eu peguei já para mostrar para vocês não ficarem assim tão perdidos, porque tem coisas que não tem como só falar. Beleza? Vamos então organizar. Primeira parte do conteúdo então é falando um pouquinho da cartografia. Lá na apostila, a gente tem um texto bem tranquilo, assim, bem bom de ler na primeira página sobre o que é cartografia, quando ela surgiu, quando que o homem resolve experimentar os primeiros mapas que são da era babilônica, lá na região da Mesopotâmia, que hoje a gente chama de Iraque, tá? Então lá vão ser as primeiras confecções dos mapas. E aí, gente, a gente vai perceber que então a cartografia é a ciência que apresenta o espaço terrestre. É a ciência criada para a confecção de mapas e para esse entendimento, tá? Porque o mapa, gente, é uma coisa muito importante, a gente não dá muita bola, mas ele é um desenho cheio de símbolos que representam o espaço terrestre, tá? E a gente vai ver nesses vídeos, que vão ser 3 ou 4, que eles são isso, né? Eles são feitos para que a gente tenha essa noção do espaço. Na verdade, é uma apropriação que o homem faz do espaço, tá? Aí a representação mais fiel do espaço geográfico, que é a primeira pergunta do roteiro de vocês, é por que o globo é a representação mais fiel da Terra? Já vou responder isso então. Então, a representação mais fiel do espaço geográfico é o globo, tá? E por que o globo terrestre, que está aqui atrás de mim, é a representação mais fiel do espaço geográfico? Porque no globo a gente consegue ver os continentes, a gente consegue ver a posição dos oceanos de maneira um pouco mais fiel, tá? Do que no mapa que está achatado, que é uma coisa redonda, né? Uma coisa geóide e tá lá achatado num papel. Então o mapa não tem como ser uma representação fiel da Terra, tá? E o globo ele é mais aproximado disso, porque o globo ele tem as posições mais reais dos continentes e dos oceanos, né? E se representa melhor uma esfera, tá? Apesar de que o globo não é também uma reprodução fiel da Terra, tá? Mas ele é a melhor. Só lembrando para vocês que representação é uma coisa e reprodução é outra, tá? Depois depois tem outras perguntas que eu vou responder mais na frente. Então a gente vai ver que para representar a Terra, o ser humano muitas vezes usa imagens, né? Que são os próprios mapas, mas a gente pode ver que existe um sensoramento remoto, que ele, através de satélites, captam as imagens da Terra. E hoje os nossos mapas eles estão um pouco mais fiéis, né? Porque eles são feitos com base nas imagens de satélite. O IBGE produz, o exército produz assim. Então tem uma imagem de satélite e aí tem as distorções na hora de planificar esse geoide, mas tá bem mais fiel do que há muitos anos atrás, né? E a gente vai ver também que existe uma coisa chamada aerofotogrametria, que é quando a gente faz mapas a partir de fotografias aéreas, onde uma câmera especial é colocada em alguns aviões e eles vão, né? O voo tem uma certa altitude e eles fotografam áreas e produzem isso aqui que tá atrás de mim. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, que é uma carta topográfica. Que lá na nossa apostila tem um desenho de carta topográfica. Lá no slide que eu mandei para Dani tem um desenho de carta topográfica, né? A carta é aquilo ali, isso aqui na verdade ela fica na sala de aula, mas está aqui em casa porque foi feita uma reforma nesse quadro. E a carta topográfica é um tipo de mapa que a gente vai ver na sequência, tá? E aí, gente, o que são os mapas, né? Os mapas são fatias do planeta. É o planeta fatiado, é o planeta
desmembrado em partes, porque quando a gente vai pesquisar alguma coisa mais densa, a gente não tem como ver o planisfério todo, então a gente vai fatiando aquilo, né? São representações planas, imperfeitas, distorcidas. Então todo mapa ele tem um problema, todo mapa ele tem algo negativo, todo mapa tem distorção. Ele não é uma reprodução fiel da Terra. A gente faz mapas, então, para desenvolver nossa noção, para se apropriar sobre essa noção espacial, e os mapas eles vão ser muito difundidos e utilizados a partir das grandes navegações pelos países, né, da Europa, e né, que faziam as grandes navegações e precisavam desses roteiros, imagina, para se aventurar no oceano. E então vão ser feitos os primeiros grandes mapas e os primeiros cartógrafos vão surgir e vão virar peça fundamental para essas expedições. Tá? E aí depois a gente vai ver que a representação da Terra ela pode ser total, que é o que a gente chama de planisfério, e o planisfério nada mais é do que o famoso mapa mundi, tá? Isso aqui então é uma representação total da Terra, não sei se vai ficar legal de ver, tá? Isso aqui a gente chama de planisfério, que é o planisfério é o plano total da Terra, que a gente chama de mapa mundi, tá? No dia a dia. E a gente tem representação da Terra parcial, que a gente vai ver que os mapas eles têm estados, eles têm municípios, eles têm regiões, eles têm continentes. Então vai representar a Terra por fatias, dependendo daquilo que eu quero ver com maior detalhe, tá? A elaboração então de mapa, gente, tô olhando o roteiro, tá? Porque senão eu me perco, vocês sabem que eu me perco, eu vou falando coisa, eu vou contando a história do meu gato e daqui a pouco eu já não faço mais o vídeo. A elaboração, então, do mapa, né, a gente vai ver que vão ser feitos levantamentos de terreno, né, a gente vai ver que é feito coleta de informações, então coleta imagens, como por exemplo a aerofotogrametria, e depois coleta informações dessa região para que sejam construídos mapas de acordo com essas informações da maneira mais próxima da realidade possível, tá? E aí a gente vai entrar para outra pergunta, que era do roteiro de estudo de vocês, que é a letra B, que é estabelecer a diferença entre mapa, carta e planta, tá? Mapa, carta e planta é dentro de mapa, que depois nós vamos ver os tipos de mapa, que estavam lá nos slides que vocês receberam, né? Que os mapas, no geral, eles têm tipos, depende do que ele quer mostrar, tá? Mas dentro do mapa um pouco mais técnico, a gente vai ver que a gente pode diferenciar os mapas de acordo com a escala que ele é produzido. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês com os elementos do mapa que vai aparecer a escala. O que é escala, né? Mas só para resumir, para vocês não ficarem um pouco viajando, a escala é o número que nos indica lá no mapa quantas vezes a Terra foi reduzida para que ela cabesse naquele papel. Quantas vezes o terreno real foi reduzido para caber no papel, tá? Isso é a escala. Então a gente vai ver que de acordo com a escala e de acordo com o que a gente quer procurar nesse mapa, com o que a gente quer investigar nesse mapa, a gente vai ter os 3 tipos ali, né? Carta, mapa, né? Ou planta. Né? Então, diferencie carta, mapa e planta. Então, o que é o mapa, gente? O que é o mapa mais popularmente dizendo, tá? O mapa é uma forma mais comum, isso aqui é o mapa, né? Na verdade, toda representação do espaço é um mapa, tá? Agora eu vou confundir vocês. Mas toda representação do espaço, seja um croquis, um desenho da minha rua, um mapa para chegar a algum lugar bem mais simples, não deixa de ser um mapa, tá? Só que de acordo com a escala, a gente consegue classificar esses mapas. Então, mapa, carta e planta. Isso é um mapa, tá? Planisfério é um mapa. O que é o mapa na cartografia de acordo com a escala? No mapa, a escala sempre é pequena. E o que é uma escala pequena, Sora? Depois a gente vai ver, quando a gente estiver no 3º trimestre, os tamanhos de escala. Mas eu já adianto para vocês que quanto maior é o número da redução que tem lá na legenda do mapa, por exemplo, esse aqui, 1 por 15 milhões, por exemplo. 1 por 154 milhões, desculpa. 1 por 154 milhões, esse mapa aqui. Quer dizer que a Terra foi reduzida 154 milhões de vezes para poder caber nessa folha, tá? Então, isso aqui é uma escala pequena. Aí você diz assim, mas o número é gigante. E é essa que é a loucura. Quanto maior o número, menor é considerada a escala. Então, o mapa é aquele desenho da Terra que tem uma escala pequena. Ou seja, ele representa uma grande área com poucos detalhes. Porque quanto maior aquele número, significa que eu reduzi uma área muito grande para caber no papel. E eu perco o detalhamento. Então, num planisfério, eu vejo o mundo todo. Mas eu não vejo os rios, eu não vejo as rodovias, eu não vejo a divisão estadual. Eu perco o detalhamento, eu perco a riqueza de detalhes
daquela região. Então, mapa, repetindo, a escala é pequena, eu vejo uma área maior com menor detalhe, tá? E é uma representação de grande área, geralmente é o estado, os continentes, o mundo, enfim, tá? Geralmente a escala a partir de 1 milhão, 1 por 1 milhão. A cada uma unidade de medida, a cada 1 centímetro no mapa, nesse aqui é 154 milhões de centímetros na realidade. É isso que esse número está me dizendo aqui no rodapé do mapa. Aí a gente vai para a carta, que é esse desenho que tem aqui atrás, esse mapa que tem aqui atrás, que depois ele vai lá para a sala de aula. Carta, galera, que tem lá nas materiais de vocês, que tem na apostila de vocês, carta é uma coisa um pouco mais sofisticada. A carta topográfica, ou a carta, como só pode ser chamada, ela é um mapa mais técnico. Geralmente, a carta topográfica é um mapa mais técnico, mas tem as cartas normais de bairro e tal, que não são tão técnicas. Mas o que tem a ver a carta com o mapa? A diferença da escala. Na carta, a gente vai ver que a escala é a média, tá? Entre 1 por 25, 1 por 100 mil. Ou seja, esse mapa que tá aqui atrás de mim, ele tem escala de 1 por 50 mil. Aquela área ali foi reduzida só 50 mil vezes. Então não dá para reduzir o mundo 50 mil vezes e querer que ele caiba no papel. Então aquele mapa ali é de uma cidade do Rio Grande do Sul, mas é de um quadrado da cidade. É de uma área muito pequena de uma cidade. Então ele é um mapa extremamente técnico. Eu consigo ver os rios, a vegetação, as rodovias e as principais áreas ali envolvidas nessa cidade, tá? Já quero matar uma outra questão que tem também no roteiro de vocês, que é caracterize um mapa topográfico, uma carta topográfica. O que é uma carta topográfica? É isso, é um mapa com escala média, usado para que a gente tenha mais precisão de detalhes. Geralmente ele é usado para a parte técnica. Quem constrói ele é o IBGE ou o Departamento do Exército responsável pela produção de carta, de mapa. Ele sempre vai dar uma área técnica e mais detalhada, principalmente se ele for carta topográfica, Às vezes é só uma carta normal, que é só um zoom, uma área detalhada diferente. Mas aquilo ali é uma carta topográfica, que tem aqui atrás de mim. Isso aqui é uma carta comprada pelo Exército, na época que eu estudava. E aí ele tem um nível de detalhamento diferente, tá? Ele vai dar sempre mais ênfase na planimetria, que é rodovia, cidade, fazenda, as principais, os campos, as florestas, e a altimetria, que é a questão do relevo. E como que aquela carta lá representa o relevo? Se eu não consigo fazer uma coisa em 3D, como é que eu faço esse relevo no mapa? Eles usam uma coisa chamada curvas de nível, que também é uma pergunta que está no roteiro de vocês. O que são as curvas de nível e para que servem? Curva de nível, galera, são linhas desenhadas dentro do mapa que dão a ideia de altitude, que dão a ideia de subida no mapa. Então, se eu tenho várias linhas desenhadas numa parte do mapa e que se elas estão muito próximas, significa que ali eu tenho uma montanha, uma serra ou só um elevado mesmo no terreno. Cada linha dessa geralmente representa 20 metros. Então, se eu tenho várias linhas, que cada uma é 20 metros, e elas estão bem próximas no desenho, significa que aquele lugar ele sobe abruptamente 20 metros, bem mais do que as outras áreas do mapa, tá? Isso é curva de nível, tá? Depois vocês podem olhar o mapa de vocês, e na apostila tá bem explicado, tem um boxinho ainda sobre o que é curva de nível, que tem mais informações sobre isso, tá? Mas é uma maneira de desenhar o relevo, que a pessoa olhe e saiba, numa carta, qual é a área mais alta da cidade, só através dessas linhas. Depois a gente vai ter a planta, gente. O que é a planta? E esse nome vocês conhecem, porque planta de casa não deixa de ser um mapa. Planta arquitetônica nada mais é do que um mapa da casa da gente, tá? Uma projeção, é um plano ali que o arquiteto vai fazer sobre uma obra, que vai ser desenvolvida. E qual é a escala? Por que planta é diferente de mapa mundi, Sora? Porque a escala da planta é a maior escala, tá? Ou seja, é a escala de 1 por 500, 1 por 50, 1 por 100, ou seja, alguma área da cidade foi reduzida só 50 vezes para caber no papel. Então eu vou ver só o quê? Uma praça, um bairro. Porque se eu reduzir o mundo 50 vezes, não cabe no papel. Agora, se eu reduzir um bairro, uma cidade 500 vezes, ela pode caber num pedaço de papel. Então isso é uma planta, tá? As plantas arquitetônicas, elas vão ter a casa, elas vão ter... as casas vão ser 1 para 100, 1 para 50, que é o desenho da casa, gente, da cozinha, do quarto, que cabe ali naquele papel, tá? Então a planta, ela tem muito mais precisão, muito mais, Quanto mais a escala vai ficando menor o número,
1 por 50, 1 por 100, 1 por 500, maior é a precisão. Ou seja, mais detalhes eu tenho, mais zoom eu tenho, eu consigo ver as coisas melhor, porque a redução é menor da Terra, tá? E isso é uma planta, tá? Ela é uma escala grande. Então pode ser uma planta de casa, pode ser uma rua, pode ser um bairro. Onde a gente via muita planta antigamente? Nas listas telefônicas, que vocês nem sabem o que é isso. Que era um bloco com o nome das pessoas e o telefone residencial dessas pessoas, um livro. E aí no final das listas telefônicas tinha as quadras, né, os quadrantes das cidades, quadrante A, B, C, D, formando um mapa da cidade através das plantas. Então, se eu quisesse saber onde era um bairro, eu procurava no índice lá, sei lá, bairros brasileiro. E aí eu ia lá e via a planta daquele bairro para saber todas as ruas dele lá na lista telefônica. Então tinha plantas nessa lista telefônica para ajudar as pessoas a se localizarem na cidade também. Porque mapa, gente, naquela época, só físico, não tinha Google Maps, tá? Acho que encerramos a primeira parte. Agora a segunda parte é mapas temáticos, tá? Que a gente vai fazer. Mas acho que a gente encerrou.